Pessoal, então, muito boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Vocês me ouvem bem? Me sinalizem aí, por gentileza. Ok, muito obrigado. Muito obrigado também pela presença de cada um de vocês, né, no nosso encontro de hoje. E quero fazer um agradecimento especial aqui à Roseli, ao Matheus, à Luana, que estiveram ontem no nosso encontro inaugural do GPUI, nosso grupo de estudos e pesquisas em unidades de informação. Gente, particularmente achei o encontro muito rico, muito promissor. Se alguém quiser contribuir, é alguém que esteve presente. E fica o convite para o nosso próximo encontro, né, que acontecerá no dia 20. Então, no pronto, semana que vem, passando a semana que vem, na outra. Roseli diz que gostou também e está lendo o artigo. Como que a princípio vai funcionar a dinâmica, pessoal? Deixei um artigo lá, muito tranquilo, a menos que a Roseli diga o contrário, pois já iniciou a leitura, mas acho que não. O artigo tem 17 páginas, mas como eu disse, 3 são de referências, e como nosso encontro é daqui para 14 dias, se você ler uma página por dia, já é o suficiente para chegar no nosso próximo encontro, né? O próximo grupo de pesquisa com o artigo lido. Então, sintam-se à vontade, o link vai chegar pelo Moodle de vocês, e é um espaço muito rico aí para a gente ir construindo, né, esse caminho de aprendizagem. Então, anotem aí, no próximo dia 20 é a edição. Quem se interessar, se manifeste, eu posso estar encaminhando, né, o link do material para vocês ir lendo, mas no dia faremos uma leitura mais acompanhada e específica, explicativa desse material. Agradeço também pela participação do encontro do nosso grupo de leitura, do Leia Com, né? Vi que tem alguns de vocês lá também, então a gente fica muito agradecido de ver esse engajamento, essa participação de vocês nessas atividades, são muito ricas, né? Então, no primeiro grupo do Leia Com, discutimos 100 anos de solidão, depois discutimos a invenção de Orfeu, e no último encontro discutimos também a obra Sagarana, de João Guimarães Rosa. Então, depois, já temos data marcada para o início, o Leia Com é só uma vez por mês, gente. Então, no início do próximo mês, e depois disso, teremos, então, no próximo encontro, a obra de Nelson Rodrigues, né? A Vida Como Ela É. Então, obras muito importantes aí, discussões, né, que nos trazem até o prazer da leitura, nada muito técnico e tudo mais, um espaço mais cultural. O Jason quer fazer algum comentário? Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu tô com uma dúvida. Eu comecei hoje, né? Aí, eu não sei se eu sou o único que começou hoje, se o curso começou hoje. Jason, então, primeiramente, seja muito bem-vindo. Temos como funciona aqui, temos você tem as suas disciplinas, né? Lá no Moodle, no espaço virtual de aprendizagem e tudo mais. E esse encontro aqui ocorre de maneira semanal, né? Então, todas as quintas-feiras, às 19 horas, a gente estará por aqui. Já tem um pessoal aí que nos está acompanhando desde o início e tudo mais. Então, aqui trata, né, de um espaço, proporcionar uma discussão mais detalhado, né, de algumas disciplinas. Estamos discutindo agora, como você vê aí na tela, a disciplina de indexação e resumo em unidades de informação, e na terceira unidade. Então, toda semana a gente vai trazendo uma discussão para abrir esse espaço, né, para vocês tirarem dúvidas e se aprofundarem mais nos conhecimentos, tá certo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu só tenho mais uma pergunta. Diga. No meu perfil tá aparecendo que eu tenho que mandar um documento do diploma de graduação, sendo que eu nem me graduei ainda, eu comecei agora. Jason, isso você verifica com a tutoria, né? É isso, né, João?
O João pode nos auxiliar com essa demanda. Sim, professor. Você verifica com a tutoria e eles te orientam para quem que você tem que enviar, tudo certinho. Tá bom, obrigado. Por nada, mas seja mais uma vez bem-vindo. Vamos dando sequência, então, pessoal, ao nosso encontro. Estamos aí há um tempo sem aulas, né? Na semana passada não tivemos aulas, porque nós, professores, estávamos em semana pedagógica, ou seja, já dá aí 2 semanas a partir do nosso encontro. Então, vou recapitular algumas ideias e tudo mais, e partir, né, com novos conhecimentos também, avançando aí, então, desculpe, avançando, então, nos conhecimentos, né, desse referido modo, dessa referida disciplina. Então, a nossa unidade se refere à indexação automática, princípios e métodos para a nossa aula de hoje. Então, lembrando que essa é uma unidade do material lá de vocês, da apostila dessa disciplina. Talvez ocorra que vocês não estejam cursando isso agora, mas viram ou verão em algum momento, e assim que por enquanto seguimos com essa dinâmica. Os objetivos da aprendizagem, que discorremos lá nas outras aulas, né? E mais especificamente, né, para a aula de hoje, vem esse objetivo de perceber o quanto a indexação aliada à tecnologia facilita a tarefa de manter e atualizar os acervos. A incorporação de novos recursos ocorre de forma descomplicada, preservando a consistência da estrutura organizacional. Então, esse encontro de hoje vem muito nesse sentido de trazer, né, as perspectivas tecnológicas e tudo mais para esses processos de indexação e refletir, né, seus usos, suas aplicações e assim sucessivamente. Então, falando sobre isso, né, temos aqui, primeiro vou ler esse trechinho e a gente discute, né? Na ciência da informação, a indexação automática representa uma área de destaque, fundamentada em princípios e métodos voltados para a automação do processo de atribuição de termos-chave a documentos. Bem, então, vocês encontram isso lá no material de vocês e muitas vezes se depara com todos esses termos e tudo mais e podem, né, em alguma ocasião, ficar em dúvida sobre algumas coisas. Primeiramente, né, destacando, então, ciência da informação, que foi basicamente o que discutimos brevemente no encontro do GEPUI ontem. Boa noite, professor, desculpa o atraso. Imagina, Deise, seja bem-vinda. Discutimos ontem no GEPUI essa relação da ciência da informação aqui com a biblioteconomia. Então, vamos mais uma vez, para quem não estava lá, para quem está chegando, né, ter isso em mente. A biblioteconomia, a arquivologia, a museologia não são ciências autônomas, são métodos, né, práticas e tudo mais. Então, entendendo a biblioteconomia, né, como uma prática, como um método, ela precisa de uma ciência que dê respaldo à sua prática, que dê arcabouço teórico, que dê novos conhecimentos. Nesse sentido, então, a ciência da informação, que vai ser a responsável, né, por trazer novos conhecimentos e tudo mais para a área da biblioteconomia. Então, a indexação não acontece só na biblioteconomia, e sim também nas outras ciências irmãs, digamos assim, na arquivologia, na museologia. Então, e o que seria essa indexação? Vou sempre voltar aqui, porque não podemos prosseguir com dúvida nessa temática, né? Então, é um processo de atribuição de termos-chave a documentos. Então, dizíamos nas aulas passadas que o processo de indexação é pegar um material, por exemplo, um livro, e o representar através de algumas palavras, através de termos-chave. Então, o que ele quer dizer aqui com termos-chave? Às vezes, palavras-chave.
no sentido de que a gente encontra, né, palavras-chave em artigos, em livros e tudo mais. Então, esse aqui é o livro João Guimarães Rosa Sagarana. Então, a gente pode atribuir palavras-chave a ele. Literatura brasileira, regionalismo, contos, modernismo, enfim, várias palavras-chave, e isso é promover o processo de indexação. Então, a Roseli compartilhou aqui conosco. A indexação ou representação temática é o processo de descrever e identificar o conteúdo de um documento, criando pontos de acesso, como termos, palavras-chave ou descritores, que facilitam a recuperação da informação posteriormente. É uma etapa fundamental na organização e recuperação em diversos contextos, como bibliotecas, arquivos e sistemas de informação. Muito obrigado, Roseli. Gente, então é isso. Eu vou adicionar descritores a esse documento para quê? Para facilitar a organização. Não, os livros, né? Então, de literatura brasileira vão estar em determinados locais. Isso é mais relacionado à classificação, como vimos anteriormente. E com a indexação, trazer a facilidade de recuperar essa informação. Então vamos lá, eu preciso de um livro que fale sobre regionalismo, e que seja de literatura brasileira e que seja da época do modernismo, pós-modernismo. Vou colocar esses filtros, esse livro foi indexado com esses descritores e encontrei aquilo que eu precisava. Então isso é fazer a indexação. É claro que tem muita coisa envolvida, como a gente vê ao longo, né, do material. Mas, traduzindo de uma forma mais didática, esse é o processo. E o que estamos falando aqui, então? Da indexação automática. Assim como todas as ciências, se a gente for pensar em alguns ramos 10, 15, 20, 30 anos atrás, quanta coisa mudou, né? E não precisamos nem ir tão longe. O quanto de mudança a gente vê, né, depois da pandemia, para nós, ao mesmo tempo que parece faz algum tempo, parece que foi ontem, né? Se a gente pensar 2009, 2020, e quanta tecnologia se transformou depois disso. E a ciência da informação não vai passar ilesa esse processo. Muito contrário, a gente está numa sociedade que cada vez mais cria um número de dados e um número de informação muito grande. Então, são criados também formas de acompanhar essa evolução, né? Entre elas, a indexação automática. Então, a utilização de softwares especializados na indexação automática tem transformado significativamente a recuperação da informação, simplificando a busca por conteúdo relevante. Gente, fica aí, né? Mais uma, sempre, quase toda a aula ando dizendo isso para vocês serem curiosos. E, para além disso, deixo quase, só não vou falar a lição de casa, porque eu não vou cobrar, né, depois isso de vocês, mas gostaria muito que fizesse. Entrem em sites. Por exemplo, um ótimo site para você dar uma olhada é o site da Biblioteca Nacional do Brasil, né? Acesse o catálogo da Biblioteca Nacional. E lá você explora, procura algum livro lá e vê que você vai encontrar descritores, vê que vai encontrar lá referência, vê que vai encontrar formato MARC, que já são discussões para outra disciplina, mas se você vai tendo em vista o que a gente está conversando aqui e o que você vai ver lá, você vai começar a fazer sentido para você esses significados de indexação e tudo mais. Então, são processos, são coisas muito interessantes e frutíferas, né, de serem feitas, que vão auxiliar e dar sentido a esse monte de conteúdo, a esse monte de conceitos. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Só sinalizem aí, por favor, se ainda estão por aí, se estão me ouvindo, tudo ok? Então tá bem, vamos prosseguindo. Indexação e recuperação da informação.
Notavelmente, a recuperação da informação constitui uma das correntes fundamentais na construção do campo da ciência da informação. Esse processo automatizado visa otimizar a atribuição de termos descritivos aos documentos, alinhando-se à constante evolução tecnológica para lidar com a crescente complexidade dos conjuntos de dados disponíveis. Então, o que ele está dizendo aqui? Primeiramente, né, vamos sempre ter em mente o significado disso tudo que está sendo trazido, para não ficar aí num vazio. Recuperação da informação. Né? Por que eu digo isso? Porque são muitos termos para a gente ter em mente. Então, recuperação da informação. Vamos lá, você terminou a aula aqui, você foi lá no site da Biblioteca Nacional e pesquisou lá, Sagarana, João Guimarães Rosa. Aí você pesquisou lá, puf, apareceu as edições que tem registro lá na Biblioteca Nacional. O que você fez? Você fez a recuperação dessa informação. Então, você recuperou esse dado. E é isso aqui, para isso que serve a indexação, para essa recuperação ser mais eficiente com os processos de automação. Veja bem o que eu estou dizendo, quanto isso já se tornou mais acessível e eficiente, porque estou dizendo que você pode acessar lá agora mesmo, se quiser, da sua própria casa, de onde você estiver. Então, você pode verificar uma indexação e tudo mais. E é sobre isso, sobre essas tecnologias que estão trazendo aqui. E toda biblioteca, então, vai ter, né, um catálogo digital? Não. Toda biblioteca vai ter uma automação, uma indexação automática? Não. E é por isso que se faz importante discutir isso. Nossa, mas já existe softwares de automação e tudo bem. Ok, só que nós temos que pensar a importância deles, a aplicação deles, né? Para a gente saber lidar. Se amanhã ou depois, vocês, enquanto profissionais bibliotecários, né? Vão ser mandados para um lugar que já existe, ok, então tem que me acostumar com esse fluxo. Ou ser mandado para um lugar que ainda não existe, opa, então como vamos fazer para lidar com essa situação? Como eu posso, quais os recursos que eu tenho disponíveis para facilitar tudo isso? Então, como diz ali no final, né? Alinhando-se à constante evolução tecnológica para lidar com a crescente complexidade dos conjuntos de dados disponíveis. Então, são algumas dificuldades, no sentido de que, cada vez mais, a produção de conhecimento, a produção de informação é mais acelerada. Então, nós temos que ter ferramentas mais eficazes para nos auxiliar um processo de indexação, esse processo de análise cuidadosa, e a gente vai vendo aqui, na sequência do material, quais os mecanismos que a gente pode fazer para ver tudo isso, né? No entanto, é crucial destacar que a indexação automática não apenas se concentra na eficiência técnica, mas também incorpora nuances provenientes da complexidade semântica e contextual dos documentos. Gente, então vamos lá, mais um montão de palavras difíceis aí para a gente ir decifrando. Nas semanas anteriores, como já faz algum tempo, porque não tivemos a aula na semana passada, mas na última aula comentada, a gente falou da subjetividade no processo de indexação. Como assim? Eu sou bibliotecário, né, tinha algumas formações, então eu leio um artigo, um livro, e vejo, né, do que se trata e tudo mais, e faço a indexação dele. Só que aí a gente ainda citou como exemplo as bibliotecas especializadas. Então, eu trabalho numa biblioteca supostamente, numa biblioteca especializada em ciências da saúde. Mas eu não sou médico, não sou de nenhuma ciência da saúde, sou um bibliotecário. Tá, então cada vez mais eu vou ter que
ir conhecendo aqueles contextos, aqueles termos e tudo mais, para eu conseguir indexar aquelas obras. Porque senão aparece uma obra ali para mim, um artigo para mim indexar, e com toda aquela linguagem específica da área da saúde, claro que eu vou saber, isso aqui é da área da saúde, é da fisioterapia, da enfermagem, é da medicina, da farmácia, isso eu consigo identificar. Mas e aqueles termos extremamente específicos e tudo mais? Claro que eu tenho a capacidade de buscar, de me aprimorar e tudo mais. No entanto, isso demanda tempo, demanda esforço, demanda conhecimento, demanda compreensão. E é nesse sentido, muitas vezes, que esses softwares, esses programas de automação vai ajudar. Então, veja ali, mas não só com a eficiência técnica, no sentido do volume de coisas que pode indexar, mas também incorpora nuances provenientes da complexidade semântica e contextual do documento. Como assim uma complexidade semântica e contextual? Em que contexto, qual a linguagem desse documento, termos específicos e tudo mais. Então, muitas vezes um programa, não é a questão da gente colocar o programa para fazer o serviço da gente. Pessoal, isso aqui vale para um montão de coisas. Até mesmo a inteligência artificial e por aí adiante. O que se torna problemático? Quando a gente coloca aquilo, seja o software de automação, para fazer o serviço no meu lugar, ao invés de eu utilizar ele como uma ferramenta para o meu trabalho. E é isso que estão chamando a atenção aqui. Poxa, então, em contextos de linguagem difíceis, complexidade contextual e semântica, um desses softwares pode nos ajudar a fazer o trabalho de forma mais eficaz, um pouco mais ágil, e esse é o sentido positivo, então, desse tudo. Então, a gente tem diferentes tipos aí de indexação, não só de indexação, como também de indexação automática. Então, ressalta-se aqui principalmente dois. Conforme Lancaster, gente, Lancaster é muito conhecido, é discutido na área da ciência da informação, da biblioteconomia. Então, mais uma dica aí para vocês. Sempre quando lerem lá o material, vai ter lá no final as referências, Estou me referindo à apostila de vocês. Então, vai ter lá as referências, Vejam, principalmente esses principais nomes que são citados muitas vezes. Busquem ler os artigos dessas pessoas, ou participe lá no GPUI, que a gente sempre estará trazendo também, mas isso também é muito importante. Então, um Lancaster vai dizer que na indexação automática por extração, palavras ou expressões presentes em um texto são identificadas e utilizadas para representar o conteúdo do documento como um todo. A responsabilidade pela escolha de expressões que indiquem integralmente o conteúdo recai sobre o bibliotecário indexador, sendo influenciada pela frequência de ocorrência das palavras ou termos no texto original. A posição dos termos do documento, como no título, sumário, introdução, legendas e ilustrações, também é considerada como indicativa de sua representatividade. Para textos eletrônicos, cada vez mais comuns na atualidade, é possível utilizar programas para realizar essa seleção. Lancaster, então, aborda ainda a frequência relativa, destacando a necessidade de calcular a frequência dos termos em toda a base de dados, ou seja, em todos os itens indexados. Desta forma, o autor enfatiza que a indexação por extração deve considerar tanto a frequência absoluta quanto a relativa das palavras, ou uma combinação de ambas. Então, veja bem, a gente tem um texto de 2007 e outro de 97, já tem algum tempo,
e lá já se falava dessa automação. Então, para ver, né, o quão rápido essas correntes chegam no campo da ciência da informação, justamente por lidar com informação. Então, nesse sentido, o que ele está dizendo? Indexação por extração. O nome já diz ali. Então, a gente tem termos, né? Como diz ali no segundo parágrafo, a responsabilidade pela escolha de expressões que indiquem integralmente o conteúdo daquela obra. Então, os termos que irão representar aquela obra. Então, usando o exemplo muito simbólico que quase sempre uso, um possível livro que teria como tema História do Brasil. Então, tá lá. No título dele chama História do Brasil. Aí a gente vai ler o resumo. Vai falar lá, neste livro, buscou-se falar sobre a história do Brasil, centrada em tal aspecto. Tá, aí começa a introdução do livro. Ou antes ainda, o sumário. Aí a gente vê lá no sumário os nomes dos capítulos. História do Brasil no período da colônia. História do Brasil no período do Império. Tá, aí eu começo a ler o texto e o texto fala, olha, para discutir a história do Brasil, então olha quantas vezes a gente encontrou história do Brasil aqui. Então, qual é o termo? O primeiro, um dos principais termos que eu iria indexar para encontrar essa obra? A história do Brasil, isso é óbvio. Então, isso, né, é uma indexação por extração, porque extraiu, né, daquele texto termos para representá-lo. Então, a frequência desses termos, né, ou seja, no título, na introdução, no sumário, nos capítulos, a ordem que esses termos irão aparecer. Tá, então esse é um termo primário, mas aí um outro termo, né? Pensando que pelo menos até 5 termos aí a gente vai encontrar para indexar aquilo. Além disso, como diz ali no último parágrafo, o autor aborda ainda a frequência relativa, destacando a necessidade de calcular a frequência dos termos em toda a base de dados, ou seja, em todos os itens indexados. Então tá, eu estou indexando o livro que chama História do Brasil. Aí, um auxílio importante, buscar outros livros que também falam sobre esse assunto. Eu só estou usando o exemplo de livros, tá, pessoal? Mas os materiais podem ser diversos. Então, eu busco lá na minha base de dados, História do Brasil. Aí, o que acontece? Olha, quem indexou História do Brasil também apareceu como segundo indexador tal palavra, tal palavra, tal palavra, né? Tal, diferentes termos. Então, já nos auxilia, né? Não só a deixar, né, aquela indexação semelhante às demais, como também deixar ela mais eficiente na hora de encontrar essas palavras, né? Outro tipo de indexação é a indexação automática por atribuição. Nesse tipo de indexação, ao esclarecer, né, esse tipo, Lancaster destaca que este é o método mais comumente empregado por indexadores humanos. No entanto, ele ressalta a eficácia do uso de computadores para aprimorar essa prática, sugerindo a criação de perfis de termos ou palavras frequentemente associados aos documentos, aos quais um indexador humano atribuiria esse termo. Conforme delineado pelo autor, a indexação automática por atribuição busca capitalizar a experiência humana na identificação de termos pertinentes, ao mesmo tempo em que incorpora a eficácia computacional para gerar perfis abrangentes. Esses perfis, ao englobarem expressões sinônimas ou relacionadas, enriquecem a representação temática dos documentos e facilitam a atribuição consistente de termos. O uso estratégico desse vocabulário controlado, construído de forma colaborativa por bibliotecários e indexadores, aprimora a consistência e a eficácia desse método, estabelecendo uma abordagem híbrida que valoriza tanto a expertise humana quanto as capacidades computacionais. Então, o que ele está chamando a atenção aqui, pessoal?
justamente para isso, para aquilo que eu já disse, utilizar essas ferramentas digitais como auxílio, né? A ferramenta digital por si só, muitas vezes ela é falha, assim como nós também cometemos falha e tudo mais. Então, se a gente juntar tudo isso, esse processo ocorre de forma mais segura, mais tranquila. Então, o que ele está dizendo aqui dessas criação de perfis, de termos e tudo mais. Vou procurar dar um exemplo fora aqui da biblioteconomia, da ciência da informação, mas para vocês ilustrarem. Então, mais uma vez, no uso da inteligência artificial, né? Os diferentes chats e ferramentas aí da vida. O que acontece? Você vai lá e digita, pode ser desde um texto ou de alguma frase. Discorra sobre a biblioteconomia. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai te dar um monte de palavras, e como, de um texto e tudo mais. E como que isso tudo funciona? Então, da maneira que existe um algoritmo pré-estabelecido e tudo mais, que para aquela combinação de palavras que você criou, ele vai dar outra combinação de palavras relacionado àquilo que você disse. Então, nesse caso da indexação automática por atribuição, também, de certa maneira, guardadas as proporções, os métodos, é isso que está ocorrendo. Então, tem uma dúvida aqui no chat. Diferença entre indexação por extração ou por atribuição por extração é baseada na análise do texto. E por atribuição, usa um vocabulário pré-definido. Está correto? Também, né? É isso. E é válido ressaltar que as diferenças entre elas, por mais que foram expressadas, às vezes podem ser sutis e podem ser também combinadas, no sentido de que posso também extrair, né, de alguma forma e também atribuir para o outro. Então, por extração, como a gente viu, analisa o material e dele extrai termos, né? E por atribuição, como a Roseli trouxe, eu tenho um vocabulário controlado, a exemplo do tesauro, que utilizamos como exemplo na aula passada, e daí eu atribuo aqui conforme os assuntos que foram trazidos. Tá, mas e oh, meu Deus, perdão, me fugiu a palavra. Mas a tecnologia nesse sentido, como a gente está discutindo, né? A automação. Então, o que vai acontecer? Que existem ferramentas, softwares e tudo mais para o quê? Tanto para extrair, né, lá na extração. Então, eu coloco o material lá, ele vai extrair os termos repetidos. Olha, esse termo apareceu tantas vezes em combinação com esses outros termos e tudo mais, e vai fazer esse jogo. Ou ainda, por atribuição, né, submeter o texto lá, e o aplicativo, o software, a ferramenta, vai atribuir àquela obra algum termo já definido por um vocabulário controlado. Então, e lá no material de vocês, eu nem trouxe aqui, porque vocês têm disponível, lá tem, citam diversos exemplos desses softwares, desses programas, né? Então, só entrar lá na apostila dessa disciplina, indexação e resumos em unidades de informação, que vocês encontram melhor, né? Sobre essas ferramentas e também os seus usos. Mas vamos seguindo, que ainda temos assunto aqui para abordar, né? Então, como trazido aqui, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, interajam, tá? Peço a vocês, mandem no chat, perguntem, interrompam, porque isso vai enriquecendo. Então, falando aqui esse vocabulário pré-definido, ele traz aqui uma listagem de exemplos, né, desses instrumentos, dessas linguagens. Então, por exemplo, uma lista de cabeçalhos de assunto, um termo ou conjunto de palavras que representa o conteúdo do documento. Então, uma dessas ferramentas que a gente pode utilizar. Ontologia,
Trata-se de uma formalização explícita de uma conceitualização compartilhada. Como assim? É tal termo. Esse descritor significa isso, isso e isso, naquele contexto e tudo mais. Taxonomia, responsável pelo controle terminológico. Perdão, pessoal. Então, taxonomia, né? Responsável pelo controle terminológico, ou seja, né, termos controlados dentro da taxonomia daquele assunto. Pode usar esse livro, esse termo, esse. E juntando, até de certa forma, tudo isso, como o exemplo que a gente viu, os tesauros, uma linguagem especializada, padronizada e pós-coordenada que é empregada para propósitos documentários, onde os elementos linguísticos que a constituem estão interrelacionados de maneira sintática e também semanticamente. Então, a gente viu, né, na última aula, tem o vídeo lá disponível para vocês, no material de vocês tem exemplos sobre isso também, sobre os tesauros, que é uma linguagem controlada. Então, quando é muito específico, se tem o exemplo da área da saúde, você vai encontrar lá tesauros sobre obras da área da saúde. Então, termos muito específicos, seus significados, para ajudar a indexar. E nesse encontro que vai vir a indexação por atribuição. Pessoal, o recadinho do João ali no chat, importantíssimo, está disponível a lista de presença. Então, por favor, entrem lá, registre sua presença, preencha o formulário. Não esqueçam, importantíssimo para vocês e também para nós. Tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Estão por aí? Estão vivos? Então, vamos lá, dando sequência. E aqui nós chegamos, né, na outra parte da disciplina. Então, vejam bem o nome da disciplina que vocês estão participando. Indexação e resumos em unidades de informação. Então, passamos até pelo grau da sua complexidade, passamos diferentes conceitos e todo o tempo dessas 3 aulas falando praticamente da indexação. Mas chega o momento também de ser dito sobre os resumos, né? Resumo, é algo lá que sintetiza, né, aquilo e tudo mais. Então, se a gente estava falando, né, do processo de indexação enquanto uma prática que vai representar o conteúdo de alguma coisa em algumas palavras, em alguns termos-chave, né? Então, lá, 5 palavras-chave, alguns descritores e tudo mais, ainda existe, até de uma maneira um pouco maior, os resumos, que também são ferramentas importantes e estão alinhados, não é à toa que eles estão juntos aqui, e não tem uma disciplina só de indexação e outra só de resumos, né? Porque as coisas caminham juntas. Pensa vocês, né? Às vezes eu vou lá, citei mais um exemplo, aliás, cito mais uma vez o exemplo de vocês buscarem lá. Então, vocês buscam determinada obra, aparece o quê? A obra e um pequeno resumo. Este livro versa sobre tal conteúdo, assim, assim. No caso, né, dos mais conhecidos artigos científicos, você vai buscar e lá você vai encontrar esse artigo se demonstra tal assunto. A sua metodologia funcionou dessa forma. Os resultados foram tal, tal e tal. Então, vejam bem, dentro deste processo, facilita muito a busca e o acesso da informação. Pensa no contexto de uma biblioteca especializada. Vamos supor lá, a gente vai fazer uma pesquisa lá para o GPU e eu peço para vocês levantarem um artigo sobre tal assunto. Aí você vai lá, busca, filtra as palavras-chave. Apareceu esse artigo. Mas será que ele fala sobre esse assunto? Em vez de eu ler o artigo inteiro, eu tenho um resumo, que eu vou lá e falo. Só que esse é só um tipo de resumo, esse que a gente tem no começo dos trabalhos e tudo mais. Então, a gente tem diferentes formas
diferentes momentos e diferentes finalidades para aplicar o resumo. E algumas dessas que tem no material de vocês e trazemos à tona aqui agora. Então, resumo indicativo apresenta uma visão geral do conteúdo, destacando as principais ideias e argumentos. Não fornece detalhes específicos, mas oferece uma compreensão geral do texto. Então, como diz o nome, né? Vamos sempre se ater ao nome, resumo indicativo. Então, ele está indicando uma visão geral do conteúdo, não abrangendo especificamente, né? Resumo informativo. Além de resumir o conteúdo, fornece detalhes sobre metodologia, resultados e conclusões, permitindo uma compreensão mais profunda do material original. É mais abrangente e completo do que o resumo indicativo. Então, quando a gente fala, né, sobre esse contexto dos artigos e tudo mais. Não sei, pessoal, aqui a gente é diverso, ocorre muito, né, de ter pessoas aqui fazendo a segunda graduação, mas tem outros fazendo a primeira. Alguns já participaram de eventos científicos ou não, mas, por exemplo, no caso de algum evento científico, algum congresso, algum seminário, o que acontece? Das pessoas apresentarem um trabalho lá, e, né, nos relatórios, nos anais, né, nos resultados desse congresso, não ser publicado aquele trabalho inteiro, e ser publicado os chamados resumos expandidos. Então, ele é um resumo, mas é pelo menos de uma página, às vezes até mais de uma, mas mais comum de uma página. E lá vai estar as conclusões, os métodos e tudo mais. Então, é um resumo informativo, porque ele informa não só os dados e tudo mais, mas o próprio conteúdo e as suas especificidades daquele contexto. Ainda temos os chamados resumos críticos. Além de resumir e informar, inclui uma análise crítica do conteúdo, avalia a validade das informações, a metodologia utilizada e as conclusões, permitindo ao leitor formar a sua própria opinião. Então, a gente pode pensar aí como um exemplo as resenhas. Então, a resenha de algum material, de algum livro e tudo mais, é lançado, aí vai lá alguém e faz alguma resenha daquilo. O que a pessoa vai fazer? Primeiramente, ela vai resumir a obra, né? Então, ela vai colocar os dados, só que ela também vai colocar o ponto de vista. Olha, foi utilizada tal metodologia, assim, 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 né? No entanto, tem que se considerar que isso, aquilo, aquilo. Então, faz uma crítica, não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de trazer informações além, né, daquelas que são informadas no texto. Ou seja, olhar aquele conteúdo já a partir de um outro ponto de vista que não é o do autor e tudo mais. Então, por isso é chamados os resumos críticos. Resumo narrativo. Conta a história do conteúdo original de maneira sequencial, geralmente usado em narrativas ou relatórios que seguem uma progressão lógica de eventos. E aqui a gente pode pensar em algum relatório técnico de algum produto, de algum contexto específico, enfim, ou ainda, né, de algum livro, de alguma história, um resumo narrativo que vai narrando só os principais conteúdos ali, né, não tão comumente encontrado. Resumo descritivo. Concentra-se na descrição do conteúdo original, fornecendo informações sobre aspectos essenciais do texto, mas sem análise crítica. Ou seja, é diferente ali daquilo que citamos o exemplo da resenha. Enquanto lá era trazido, né, que tinha o ponto de vista de alguma pessoa, aqui não. Então, como o nome diz, descritivo. Qual é o único objetivo? Descrever os aspectos centrais daquela obra. Resumo analítico. Além de resumir, analisa as partes individuais do texto, destacando componentes específicos. Foca na desmontagem do conteúdo para uma compreensão detalhada.
Então, veja bem, né? De repente, lá uma obra densa, e aí só o primeiro capítulo daquela obra já é o suficiente para haver a necessidade de um resumo analítico. Veja bem, então, nessa parte aqui da obra, os autores se dedicaram a fazer isso, 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 e faz uma análise mais precisa de partes, né, daquele texto. Pessoal, só uma pergunta aqui para garantir. Está claro para vocês a relação entre indexação e resumos? Está fazendo sentido isso aqui? Né? Então, a Márcia, a Mariane já sinalizaram ali que sim. Então, tranquilo, que bom. Vamos prosseguindo. Né? Aqui nós temos já as referências, mas ainda o que eu digo para vocês, pessoal, nessa busca. A Leísa disse tudo bem por mim. Pessoal, vocês querem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, acrescentar alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade, enquanto eu tomo uma água. Então tá, dito o silêncio, prosseguiremos aqui. Pessoal, a Leísa, sem dúvida, o senhor explica muito bem, tudo bem por mim. Obrigado, né? Então, esse espaço é para isso, gente. Então, se a gente encontra muitas vezes esses termos lá no material e tudo mais, não que o material não seja explicativo, pelo contrário, né? A produção dos materiais são pensadas em vocês, em serem didáticos, né? Mas que sempre, né, temos muita coisa e teríamos, né, poderíamos ficar meses e meses, tempos e tempos discutindo, né, tudo mais, o conhecimento é infinito. Mas, às vezes, parar e pensar, refletir sobre esses termos especificamente, né, nos vão agregando melhor os saberes. Pessoal, dito isso, falo para vocês também que, às vezes, essa ficha não caiu e tudo mais, não entendi. Mas os resumos, eles não são somente um texto como a gente comumente encontra. Como assim? A gente encontra lá, este livro aborda sobre tal assunto, foi utilizado, lá. Então, como a gente viu, se enquadra aqui em diferentes desses tipos de resumos. Mas, mais uma vez, né, peço para vocês, busquem algum material nos sites, nos catálogos, e aí catálogos virtuais de universidades, de bibliotecas, da Fundação da Biblioteca Nacional e tudo mais, enfim, na palma da mão de vocês, no celular ou no computador, vocês já conseguem fazer várias buscas. Então, fica lá, busque um determinado livro e você vai encontrar lá uma descrição, né, com dados como do tipo, esse livro é de capa dura, a capa 21 centímetros, possui ilustrações, possui notas de rodapé, possui notas explicativas, é um livro traduzido do idioma inglês. Que mais que a gente pode pensar aí? Além das ilustrações, também contam com fotos e também com mapas. Então, isso também é resumo, não é só a forma do texto, né? E se a gente for pensar posteriormente nas disciplinas de catalogação, onde vocês terão que colocar esses dados, a Márcia contribuiu ali, o tema, né? Então, assuntos, aqueles assuntos, a gente falou aqui, veja bem, falamos na disciplina anterior da classificação e agora falamos da indexação. Então ele foi classificado com tal área do conhecimento, né? 800 e alguma coisa, literatura. Então, outra pergunta da Tatiana. A folha de rosto seria um resumo descritivo? Muito obrigado pelo seu comentário, Tatiana. A folha de rosto por si só, não. Então, a folha de rosto isolada. Eu tenho até aqui um exemplo, né? Enfim, não aparece na câmera. Mas folha de rosto, abriu aqui, você tem a folha com os principais dados. Ok. A folha de rosto sozinha? Não. Mas aquilo que você, bibliotecário, bibliotecária, vai fazer com esse conteúdo? Sim.
Então, eu extraí da folha de rosto o título, o autor, o tradutor e tudo mais, e tudo isso vou catalogando lá, vou descrevendo esse material. Isso também é uma espécie de resumo. O resumo não é só eu pegar e fazer um texto. Esse livro fala sobre isso, isso, isso. Por isso que eu estou dizendo para vocês, ao buscarem lá, vocês vão encontrar essas informações. Quem trabalha já em biblioteca, né, já tem ciência disso. Na ficha catalográfica também. Então, veja, eu pegar esses dados, né, e extraí-los e descrevê-los lá. Então, pensando no resumo descritivo, né, vou descrever essa obra. A capa, se tem nota ou se não tem, se tem referências bibliográficas, se tem imagens, se tem mapas e tudo mais. Então, tudo isso é resumo. E qual o sentido? A pessoa está procurando alguma coisa nessa área. Então, ela busca lá, né, no catálogo, esse material e vai vir lá a classificação dele, os assuntos. É claro que a classificação, muitas vezes, para o usuário, não vai fazer tanto sentido. Claro que vai fazer sentido na hora dele procurar, né? Mas a indexação, olha, esse livro fala sobre esse assunto, por causa das palavras-chave. Além disso, está falando que tem notas explicativas e que tem mapas. E também tem imagens, e era isso que eu estava procurando, então eu vou escolher aqui essa obra. Pronto, a gente promoveu a recuperação da informação, promoveu o acesso. Então, esse o sentido da coisa, né? Esse é o sentido, e por isso que está junto, né? Digo e repito mais uma vez, por isso que está junto, indexação e resumos. Uma coisa não substitui a outra, não vai ser indexação ou resumos, né? As duas coisas caminham juntas ali, um processo contínuo. Pessoal, nosso tempo vai se encaminhando para o fim. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Lembre-se, né? O João, antes de sair, fixou aqui a lista de presença. Vou até copiar a mensagem e mandar de novo aqui no chat, caso alguém ainda não tenha preenchido. Segue os formulários. Então, agradeço a presença de vocês, a paciência, o comprometimento de estar aqui, é muito importante. Fica o convite, não é ainda na semana que vem, só na outra, mas para participarem do nosso grupo de estudos, grupo de pesquisa, são discussão muito enriquecedoras. Então, onde vocês podem aplicar o que estão aprendendo aqui e também lá aprender novos conhecimentos que vão auxiliá-los ao que está sendo discutido aqui também. Então, agradeço aí a perseverança, o comprometimento e espero vocês na próxima aula. Lembro sempre, né, da importância de vocês seguirem o CELA nas redes sociais, que é o nosso centro, e acompanharem nossas programações, as inscrições para os nossos grupos de leitura e tudo mais. Além disso, que os registros desta aula ficam disponíveis no canal do YouTube. Então, vocês podem, se estiver com dúvidas depois, podem ir lá assistir novamente no momento que quiserem. Se perdeu alguma aula, pode procurar lá e assistir também. Pessoal, então nos encontramos na próxima quinta-feira, né, dia 14, às 19 horas, como de costume. Um abraço, muito boa noite, obrigado pela presença de vocês.